Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o apresentador e diretor de TV, além de escritor capixaba, Fabrício Fabre. Com 10 anos de experiência no segmento gourmet, como apresentador e diretor de programa em TV do Espírito Santo, Fabrício Fabre está desde junho de 2011 à frente de um programa de alcance nacional. Também, em 2011, ele lançou seu terceiro livro, Sobremesas, Doces e Bolos com Frutas do Espírito Santo. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por essa participação aqui, por esse encontro com os capixabas, né? Depois de 10 anos na TV Record, na TV Vitória, apresentando o Gourmet VIP, então fui para São Paulo e passando um período lá e vindo sempre para cá, porque essa terra é maravilhosa. E toda vez que eu tenho essa possibilidade de estar com o público capixaba é muito gostoso, porque durante 10 anos, né, Natália, a gente vai criando uma intimidade muito forte com o povo de um local, ou de um estado, ou de uma nação. Fabrício, você fala, né, nesses 10 anos porque foi onde você começou sua trajetória, né, profissional, basicamente, e também relacionada com a gastronomia, né, TV e gastronomia. Foi no programa Gourmet VIP, né? Como é que foi isso aí? Como é que foram esses 10 anos? Qual é a sua relação com a gastronomia e esse trabalho na televisão, que hoje te levou a estar num patamar um pouco maior, chegando ao alcance nacional? Então, eu sempre gostei muito de televisão. Para você ter uma ideia, eu pegava a câmera de TV emprestada, na verdade, aspas, emprestada, dos meus pais e repetia cenas de algumas novelas, né? Então, eu sempre gostei do veículo da teledramaturgia, da televisão, do fato de emocionar as pessoas. Nunca fui de me exibir, né? Nunca trabalhei com televisão pelo fato da exibição, mas pelo fato da arte. Então acho que isso faz todo um diferencial. Existem muitas pessoas que estão na televisão porque querem aparecer, mas não tem, porque a TV ela capta a alma das pessoas, digamos, a pessoa que está à frente das câmeras. Então assim, eu acho que isso o público compreendeu. E a partir do momento que ele compreende, ele te aceita. E foi o que fez com que eu ficasse esses 10 anos no ar. E eu vim parar em televisão porque eu trabalhei com várias outras coisas antes, né? Com comércio, com iluminação cênica, com muita coisa. Mas faltava algo, né? Então eu tentava interpretar o que era isso, o que faltava. É arte, é a televisão, é teatro. Tanto que eu fiz alguns cursos de teatro e tudo. Mas aí eu consegui um dinheiro e fui fazer emprestado para conseguir recursos para fazer um piloto de TV. Porque como é que você chega numa emissora para provar que você sabe fazer aquilo, né, se você não é desse ramo, né? E aí eu fiz. E aí eu saí com essa fita, na época era aquelas fitas grandes assim ainda, e saí apresentando. Eu fui na Gazeta, na TV Vitória, na Tribuna. E aí imediatamente o Américo Boaz, né, que é o presidente do Grupo Boaz e consequentemente da TV Vitória, da Rede Vitória de Comunicação, me ligou e falou: Fabrício, olha, eu quero conversar com você, eu gostei muito do que eu vi. E aí eu fui até o escritório dele, tivemos a primeira reunião, e aí ele me falou assim: olha, eu quero fazer um programa de gastronomia. Aí eu falei assim: meu Deus, mas eu não sou chefe, eu não entendo, será que vai ter pauta para tudo isso? Como é que vai ser trabalhar, fazer um programa de gastronomia? Ele falou: é algo novo dentro do estado do Espírito Santo. E como de fato é algo novo no Brasil, em 2001 algo novo no Brasil, né? E aí eu formatei todo o programa e com 3 meses ele já estava no ar pela TV Vitória. E aí ficou 10 anos. Então, na verdade, você não tinha, assim, anteriormente, uma relação tão íntima com a gastronomia, mas foi se apaixonando aí nesses 10 anos. A partir do momento em que você começa a trabalhar com algo que era um viés para mostrar a arte,
de apresentar, de conversar com o público, você começa a entender melhor esse viés, né, esse transporte, que no caso era a gastronomia, e aí começa a entender esse mundo que ele é muito mais amplo do que se imagina, porque uma coisa é culinária, outra coisa é gastronomia. A culinária era um pouco mais fechada nos métodos de como preparar, de como fazer. E já a gastronomia envolve diversos mundos, como vinho, como cafés e tudo que envolve a questão do hábito, né, do prazer com a comida. A etiqueta, outras coisas também, em relação uma coisa social, uma questão social, tudo isso está dentro da gastronomia? Tudo isso permeia a gastronomia, né? Então, poderíamos dizer que sim. Aí dá mais pauta e assunto para você poder trabalhar, então não fica focado só no prato, né? Eu nunca fiz um programa de culinária. Curiosamente, as pessoas podem até se assustar quando eu falo assim, mas porque o programa de culinária, ele é muito fechado, né? Então, o chefe cozinhando e apresentando os resultados. A gastronomia, ela é muito mais ampla. Então, por exemplo, eu posso mostrar os hábitos de uma cultura indígena, por exemplo, sabe? E tratar de diversos assuntos. Eu faço, por exemplo, lá em São Paulo agora com o meu programa que chama-se Fabrício Fabre, que vai pela TVA, um canal só de gastronomia chamado Chef TV. Eu tenho um quadro só de entrevistas. E esse quadro, as perguntas são muito voltadas e formuladas com esse, aspas, dicionário gourmet. Eu entrevistei a Margareth Menezes e perguntei assim, vem cá, qual é o tempero que você usa, Margareth, nas suas músicas? O que é uma música sem tempero para você? Né? Qual é a receita desse sucesso? Então, e a gente vai mostrando algo diferente para as pessoas, aí vai tomando um café, vai experimentando alguma coisa. E isso é gastronomia. Né? Nesse programa novo, né, que você está apresentando, ele chega até São Paulo, Rio, Florianópolis E Curitiba. E Curitiba. Foz do Iguaçu, quer dizer, a empresa está crescendo muito, né? A TVA é da empresa telefônica, que hoje é da Vivo. Enfim, eles estão aumentando muito o número de assinantes. Em São Paulo também, agora, em breve vou estar estreando um programa na Rádio Antena 1, que é a rádio mais ouvida em São Paulo, onde eu vou dar dicas, chama-se GPS Gourmet, o nome do quadro, né, vou dar dicas. E tem outros projetos também que estão em andamento, como, por exemplo, uma TV que vai ser lançada também agora em breve, que é da Telefônica, enfim. Tem muita coisa acontecendo. E você consegue explorar alguma coisa da gastronomia capixaba nesse programa? Mostrar um pouquinho do que a gente tem aqui também? Sempre que é possível eu mostro a culinária capixaba, falo daqui, mostro e falo do nosso estado. Acho que digamos, é uma personalidade que está infiltrada nos meios de comunicação nacional e paulista, né, que é um estado enorme. E aí é uma forma de mostrar a cara do estado, né, de ter um representante lá, um embaixador. Agora com esse livro, Sobremesas, Doces e Bolos com Frutas do Espírito Santo, é um ganho muito grande para o estado, porque você imagina, hoje ele é distribuído em toda a rede Saraiva, por todo o Brasil. Então há poucos dias eu estava em Campinas e eu fui na Saraiva para ver o livro estava lá. Quer dizer, então, há poucos dias eu estava na Bahia, em Salvador, o livro estava... Então, assim, isso ganha o Estado com isso, ganha os capixabas e todos nós. Porque a gente precisa mostrar muito mais o que a gente faz. Né? E não ser manchete negativa, ser manchete positiva. E o livro, ele é um outdoor, porque você olha o tamanho desse livro aqui, com quase 300 páginas, falando das frutas do Espírito Santo, das sobremesas, dos nossos chefes. Quer dizer, isso tem que ser levado numa bandeja de ouro mesmo. Antes da gente entrar mais a fundo sobre o assunto desse livro especificamente, que é o seu último lançamento, eu queria que você falasse também um pouquinho da sua trajetória como escritor, né?
porque na verdade é o seu terceiro livro. E quando foi assim que você decidiu escrever pela primeira vez? Eu percebi que seus livros, eles têm uma relação também com o seu trabalho, né? Acho que não só meus livros, tudo que eu faço tem a minha alma. Eu não conseguiria fazer nada que tivesse, que fosse delegado apenas, assim, para profissionais fazerem, não. Então, o primeiro livro, que foi Segredos da Confeitaria, eu quis mostrar o mundo da panificação. E eu decidi escrever. Tem coisas que não tem muita explicação, assim, né? Eu pensei nesse projeto, eu vou fazer um livro. É que eu sou muito de falar e fazer, né? Tem gente que fala só e não faz. Eu faço. Então, isso eu acho que traz um diferencial, né? Tem pessoas que realizam. É que não adianta construir castelo, né? Tem que realmente edificá-lo então, e trabalhar. Então, por exemplo, depois veio gastronomia na televisão, 8 anos, quando eu fiz 8 anos de TV. E a experiência também foi muito positiva. Eu queria algo que eternizasse esse trabalho, que documentasse. E aí depois eu pensei, por que não fazer um livro de sobremesas com frutas do Espírito Santo? Porque ele ia ser só de sobremesas, ele não teria essa coisa de frutas. Aí eu falei assim, não, eu quero mostrar a origem, o que nós temos, o que nós plantamos, que é o coco, o abacaxi, o morango, temos uva também em Santa Teresa, banana, maracujá, né? Aí eu convidei vários chefes para fazerem sobremesas com essas frutas. Bom, Fabrício, então a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre o seu trabalho como apresentador e diretor de TV e também como escritor capixaba, agora com um livro novo sobre sobremesas do Espírito Santo. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor capixaba, apresentador e diretor de TV, Fabrício Fabre. Fabrício trouxe para a gente aqui hoje o livro mais recente, né, que é Sobremesas, Doces e Bolos com Frutas do Espírito Santo. Fabrício, você que trabalhou muitos anos com um programa de gastronomia aqui na TV aberta no Espírito Santo, hoje está numa TV em São Paulo, também trabalhando com gastronomia, e já escreveu 3 livros que trazem esse assunto, né, de alguma forma, de formas diferentes, mas trazem esse assunto. 8 anos de gourmet na TV, que foi um livro relacionado ao seu trabalho, né, ao seu programa. Ele não é só um livro de receita, né? Você traz muitas outras coisas, inclusive como era feito o seu programa no livro, não é isso? Exatamente. 8 anos de 8 anos de gastronomia na televisão mostra exatamente como se produz um trabalho, como se faz um programa de televisão, como era feito o gourmet, né? Que são 36 horas, 30 horas de trabalho, que são 12 horas de gravação, mais 15 horas de edição, então é um programa muito trabalhoso. O programa de gastronomia geralmente ele dá mais trabalho do que outros, porque você vai gravar e você tem que ter uma produção para já ter um pronto, para mostrar o processo de como é feito, passo a passo, tem que ser muito didático também. Eu sempre fui mais exigente com trilha sonora, com cortes, com edição, tudo para não ficar um programa chato. Então, assim, como fazer um programa ficar interessante para o público, para as pessoas que estão vendo em casa, porque e tem técnicas que você vai aprendendo com o tempo mesmo. Então, esse livro ele traz um pouco isso, né? Um pouco dessa experiência. Dessa experiência e, evidentemente, mostra também os melhores restaurantes, que eu nunca fiz um livro com um tema, ele acaba abordando outros, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de cozinhar, então, mas eu tenho a receita. Então, por exemplo, sei lá, foram 30 restaurantes que eu convidei. Então, cada um preparou uma receita, né, assim como esse também, esse de sobremesas. Mas se a pessoa não quiser, né, preparar, ela pode ir naquele lugar e comprar. Restaurante. Né? Então, ele é uma forma
também de guiar as pessoas. É uma espécie de guia e de divulgação também, né? O bacana disso tudo é que a gente mostra para muita gente, e é um presente interessante, inclusive esse livro e outros, as empresas compram para dar de presente, porque você tem ali um mapa da cidade, né? Porque quando você viaja, o que você quer, na verdade, além de visitar os lugares? Você tem café da manhã, que você quer um bom café da manhã no hotel, você tem um almoço, que você quer almoçar num lugar bacana e diferente todo dia, e você tem o jantar, fora os horários das guloseimas. Então você quer tomar um sorvete de um produto local, de um ingrediente local, você quer, digamos, 50% de uma viagem é gastronomia, vai. E além desse livro, né, que nasceu desse programa, você também é idealizador, né, criador de um prêmio aqui no estado, né, o Prêmio Gourmet VIP, que valoriza também os restaurantes capixabas, não é isso? A gente já fez muita coisa, né? Quando a gente para fazer o balanço, eu criei o primeiro prêmio gourmet que valorizava todas as casas e restaurantes do Espírito Santo e profissionais. Então, o primeiro prêmio Gourmet VIP aconteceu em 2003. Depois, na sequência, eu fiz o segundo, terceiro, quarto, até o nono prêmio Gourmet. Então, assim, criou-se o hábito de premiar, tanto que mesmo eu saindo da TV Vitória, ainda continuam a fazer essa premiação. É algo que se preserva, que eu acho muito interessante. Então, assim, eu consegui, acho que eu já premiei mais de 400 profissionais, assim, se juntar todos os eventos. Todos os eventos. E também fiz muitas viagens, né? Eu mostrei todo o Brasil e vários lugares fora. Fui para New Orleans, fui para o Canadá, fui para vários países mostrar a culinária desses lugares. Então foi um dos primeiros programas que começou a fazer essa incursão e excursão, né? Para mostrar a culinária de outros lugares. Até Fernando de Noronha eu fui também para mostrar outras culturas, né? Outras paisagens, E quando a gente, eu acho interessante desse seu novo livro que fala de sobremesas com frutos do Espírito Santo, porque quando a gente pensa em gastronomia ou culinária do Espírito Santo, né, as pessoas associam logo a moqueca capixaba. A primeira coisa que vem à mente, mas o Espírito Santo tem muito mais do que isso para oferecer, né? Por que você escolheu os doces e as frutas especificamente? Como é que foi esse processo? O que te deu para fazer, não, eu quero fazer uma coisa diferente? Posso mostrar aqui? Pode. Então, porque ele está aqui paradinho o livro, vamos botar ele em movimento, né? Essa capa do livro, né, que mostra um pouco, que ela é bem colorida, né? Então ela mostra uma sobremesa com as bananas, com aqui a palha do coqueiro e tal, a folha do coqueiro. Quer dizer, aqui ele já mostra bastante do que a gente tem e já demonstra por que ele veio, né? A culinária capixaba ela é muito mais rica, então essa coisa de ficar preso na moqueca capixaba, isso é muito pouco, insatisfatório, né? Ainda, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o mamão, que é da região de Linhares, quer dizer, tem muita gente que não conhece um pé de mamão, né? Depois a fruta cortada, quer dizer, somos os maiores exportadores, e a gente tem o maracujá, né? Aqui uma plantação de maracujá, como é. Tem toda uma pesquisa, um trabalho, antes de mostrar qualquer receita, né? Sim. Você fez... Então, assim, o que acontece é que o livro é dividido em várias partes. Por exemplo, aqui a gente mostra um cafezal e depois a gente vai mostrando, por exemplo, as sobremesas. Mas antes a gente fala das frutas e como essas frutas estão posicionadas no nosso estado. Então, uma página é completamente diferente da outra, olha. Aqui é uma cocada cremosa de abacaxi com coco. Aqui é uma delícia de abacaxi. Cupcake de abacaxi, tá vendo? Então, uma completamente diferente da outra. Não sei se está dando para mostrar aí, tá? Acho que sim, né? Aqui nós temos várias sobremesas. E no final, Natália, que é interessante, é o seguinte. Vou mostrar aqui os ícones capixabas feitos em chocolate. Então, a gente tem aqui os ícones do Espírito Santo, né? O ladrilho hidráulico, o Divino Espírito Santo, tudo foi reproduzido em chocolate, tá vendo? Quem foi que fez esse trabalho? Foi a Evelise Fraga.
o Frade e a Freira, Pedra Azul, etc. Ela fez especificamente para o livro, para fotografar, ou ela já tem esse trabalho? Especificamente para o livro. Então, além de mostrar um pouquinho da gastronomia, da nossa culinária, você também procurou mostrar uma coisa turística, divulgar também os pontos turísticos? De uma forma por isso que tem as relacionada. imagens aqui dos principais pontos turísticos. A gente tem uma sobremesa que nós fizemos na página que antecede o Convento da Penha, só que nós tiramos as palmeiras e colocamos as frutas. Então ficou muito interessante. E aí foi reproduzido um bolo nesse mesmo tema, assim. Né? E como é que foi assim para você produzir esse material? Porque é um material riquíssimo, tem muita fotografia, ele é bem ilustrado. Você teve facilidade, conseguiu parceria? Como é que foi esse processo? Pode falar de alguns parceiros? Pode. Então, sem parceria não se faz. Um produto desse é muito caro. Assim, veio um caminhão de papel para produzir tudo isso. Quer dizer, empresas como o Sebrae, como a Fibria, como a Petrobras, como a Prime, Café Número 1, enfim, tem vários, o governo do estado, quer dizer, várias empresas que ajudaram e a gente tem que agradecer todos esses patrocinadores, porque Le Chocolatier e tal, porque eles é quem ajudam a bancar e pagar o custo disso tudo para fazer e mostrar e representar o nosso estado. Né? E essas fotografias, quem foi que fez com você? Teve uma parceria Eu tive uma também? equipe de 15 pessoas, esse livro durou 1 ano e meio de trabalho. 15 pessoas, o fotógrafo foi o Zé Alberto Júnior, a empresa foi a Gota Designer, a empresa que organizou foi a Ave Eventos, que juntava todas as peças. Então a ideia era construir um catálogo de joias, né? Um catálogo de joias, mas para que fique mais fácil de entender, ou seja, dar uma roupagem elitizada para as sobremesas e para as frutas, assim, elitizada que eu digo na forma de mostrar. Eu queria caprichar ao máximo, sabe? Então para isso era preciso fazer uma página diferente da outra e achar uma linguagem que eu pudesse brincar com todos esses elementos. Por exemplo, em algumas fotos, ao invés de colocar o prato, a gente fez a sobremesa e fotografou ela sobre a pedra de granito, que é uma outra riqueza do estado também. Que bacana. Então, assim, ele tem essa riqueza de elementos, assim, de mostrar a plantação, de mostrar a fruta, de mostrar como é essa plantação no Espírito Santo, né, do trabalho que se faz em cima dessas frutas, e convidar todos os culinaristas, os melhores, para apresentar o seu trabalho também. Né? Então, acredito que trabalhos como esse, eles vão mostrando e valorizando e descobrindo, desenterrando, sabe, toda essa cultura nossa e esses profissionais que muitas vezes não tem nem verba suficiente, nem dinheiro para mandar fazer isso numa gráfica, sabe? Então, é um trabalho que realmente o Estado, agora mesmo eu estou pretendendo fazer o lançamento dele fora, né? Fora que eu digo em São Paulo, em outros estados. E a gente está tentando recursos para que isso aconteça. Então, é necessário que o governo perceba essa importância, né, e comece a trabalhar isso. Porque daí vai estimulando a se fazer outros trabalhos assim. E aí você cria uma identidade cultural de um estado. Né? Antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns planos aí. Tem alguma coisa nova em andamento, tanto na TV quanto na literatura, né? Tem uma possibilidade de voltar a trabalhar também com um programa aqui de televisão, na Record News. Né? A gente está em avaliação, já posso dizer, emissora, acabei de sair de uma reunião de lá. Continuo em São Paulo na Chef TV, na TVA. Tem uma outra emissora também que a gente está em negociação. Quer dizer, tem muitos movimentos acontecendo. Uma possibilidade agora também do Festival de Gastronomia, que eu estou pensando em fazer um festival de gastronomia voltado para sobremesas, bolos e doces, que vai ser um dos primeiros do Brasil também. Mas aqui mesmo, aqui em Vitória, que vai acontecer. O primeiro festival de gastronomia de sobremesas do Brasil. Então, tem a Antena 1 também, que é a rádio mais ouvida do estado, que tem um Ibope enorme, que eu estou fazendo que eu
eu estou entrando com algumas dicas de gourmets da capital paulista e de outros estados. Tem muita coisa acontecendo e, enfim, agora entrando nesse segmento de rádio, que é muito interessante também. E os livros podem ser adquiridos? Esse livro e os outros, eles podem ser adquiridos principalmente na rede Saraiva. Na Saraiva, pela internet mesmo, você também pode comprar. Entra na Saraiva e pede o livro. Ok, Fabrício, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sucesso, para que as pessoas comecem a conhecer mais um pouquinho nosso Espírito Santo, né, que seja pela gastronomia e venham até o nosso estado também nos visitar. Eu queria dizer que você é uma simpatia, uma excelente apresentadora e foi muito bom estar com os capixabas, né, mais uma vez aí na casa de tantos. Bom, muito obrigada, Fabrício. O nosso programa de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com a gente ou quiser indicar alguém para vir a um Dedo de Prosa, basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação.